O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Beluzov, chega na China no mesmo instante em que a China faz exercícios militares na região de Taiwan, em especial circunscrevendo a ilha de Taiwan ali na região do estreito, famoso estreito de Taiwan. Isto porque, para Pequim, no caso para a China continental, a pequena ilha de Taiwan não é independente, mas sim uma mera província rebelde. O que nós temos é uma das principais regiões do planeta em tensão e certamente uma das regiões onde pode escalar um conflito e assim por diante, de proporções bastante significativas, mesmo porque, em tese, os Estados Unidos apoiariam e defenderiam Taiwan. Bem, nós temos então a China demonstrando força, fazendo exercícios militares na região de Taiwan. É claro que, ao mesmo tempo, nós temos também exercícios militares envolvendo o Japão e também a Coreia do Sul, junto com os Estados Unidos naquela região. No caso, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul perfazem uma espécie de tripé na região do extremo oriente contra a China. Tudo bem? Então nós temos uma zona de tensão e disputa muito específica. E ao mesmo tempo, qual que é o objetivo da viagem do Ministério da Defesa da Rússia para a China? Justamente neste contexto. Vamos comentar. Mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Além do mais, você que quer aprender de maneira melhor geopolítica, saber como estudar, adquira o nosso material de estudos, o e-book Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Pessoal, então nós temos aí a foto institucional, de certa maneira, que traz para a gente justamente o ministro da Defesa russo, Andrei Beluzov, junto com o seu homólogo chinês, no caso aí, Dong Hun, ok? O ministro de Defesa da Rússia, que se encontram justamente para aprofundar as suas relações e, claro, afirmar a cooperação que eles têm com o objetivo de defesa contínua, ou seja, Pequim e Moscou, de certa maneira, estão reafirmando a sua perspectiva de defesa contínua, tá bom? E é no momento em que a China faz exercícios militares na região de Taiwan, e conforme nós sabemos, a China irá anexar ou pretende anexar a região de Taiwan. Não se trata de quando, não é de como, mas quando a China irá buscar reintegrar o território de Taiwan, a China continental, enfim, vamos observar com muita atenção esta região importante. No que diz respeito à guerra entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos aí a afirmação, conforme mencionamos ontem, de que os soldados eventualmente ali da Coreia do Norte estavam junto na guerra contra a Ucrânia, ou seja, soldados da Coreia do Norte lutando no território ucraniano contra a resistência ucraniana nas províncias, especialmente do Donbass. Vamos comentar sobre isso também. Hoje é dia 15 de outubro de 2024, certo? E aí, os temas a serem abordados aqui, sempre começando com o tema da geopolítica, não é? No caso aí, a visita do Ministério da Defesa russo à China, o encontro, conforme mencionamos aí, de Andrei Beluzov e Dong Hun, Dong Hun, ok? Dong Hun, o ministro da Defesa da China, tá? E a cooperação de defesa contínua. Agora, essa discussão da Coreia do Norte lutando na guerra é algo que também nos chama muita atenção. Por quê? O governo da Ucrânia afirmou, no caso o Zelensky afirmou que sim, os soldados da Coreia do Norte estão lutando nas fileiras, ou seja, no exército russo contra a Ucrânia. Não é apenas os soldados que saíram da Coreia e foram lutar com soldados russos porque saíram individualmente e querem lutar contra a Ucrânia. Assim como tem soldados que saíram do Brasil e foram lutar do lado da Ucrânia, mas não com a anuência do Estado brasileiro, não é? Agora, o que o governo da Ucrânia afirma é que os soldados saíram da Coreia do Norte para lutar ao lado da Coreia, ao lado da Rússia, justamente por conta de institucionalização, digamos assim, da relação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, ou seja, a Coreia do Norte estaria lutando também contra a Ucrânia. E no caso aí, a afirmação do Zelensky é justamente para que os países ocidentais
continue ajudando a Ucrânia e mais ainda, intensifique esta ajuda que a Ucrânia recebe aí dos países ocidentais. E como toda história tem uma controvérsia, conforme nós sabemos, não é? Vale a pena olharmos aqui o mapa do território russo, tudo bem? Justamente porque a Rússia vai negar, e aí novas informações acabam por sair, colocando aí um ponto de interrogação nessa discussão, que é o seguinte: quando olhamos aí para o mapa da Rússia, nós temos que a Rússia é um país bicontinental, está no território da Ásia e também no território europeu. A parte da população russa do território europeu está aquém, digamos assim, dos Montes Urais, famosa divisão aí territorial na Rússia, tudo bom? Então aqui na região em vermelho que eu estou achurando, vou até destacar na cor roxa para ficar bem mais claro, né? Nós temos aí a Rússia europeia. Então, toda esta região aqui do interior, onde estou fazendo essas setas, são regiões aí do interior do território russo, só que a Rússia, eventualmente, a Rússia asiática, tudo bom? A Rússia asiática. E, conforme nós sabemos, a Rússia faz fronteira aí com os territórios asiáticos, como é o caso do Cazaquistão, da Mongólia, da China, da própria Coreia do Norte. Tá? E então a população desta região do interior russo, ou seja, a população do interior do território russo é uma população asiática, tá? Então nós temos que a população no território russo também é asiática com o fenótipo, né? O fenótipo, melhor dizendo, asiático, ou seja, a face dos homens, das mulheres, da população destas regiões do interior são asiáticas e mais ainda. A estrutura arquitetônica, em boa medida, de regiões do interior da Rússia são muito mais parecidas com a característica arquitetônica da China ou da Mongólia do que, eventualmente, da Europa do Leste, tá certo? Só para dar um exemplo aqui. Então, aqui vem a justificativa russa de que não são soldados russos, aliás, da Coreia do Norte, que estão lutando nas fileiras russas, mas sim soldados da Rússia Oriental. E deram ainda a informação, certo, de maneira mais precisa, de que são soldados de um oblast ali, de uma província, que é esta região de como chama ali? Buritia. Tá certo? Então, quando nós olhamos aqui nesta localidade do interior, eu vou achurar aqui na cor roxa com vocês. Esta região aqui é o norte da Mongólia, estou achurando na cor roxa para nós observarmos. Nós temos uma província aqui que é chamada província de Buritia. Então, seriam soldados desta região que estariam lutando na frente de batalha dentro do território da Ucrânia. É a justificativa russa. Quem está falando a verdade? Tá? Fica aí a pergunta no ar. Tudo bem? Quando nós olhamos a população, nós temos ali as mulheres daquela região, o traje, a vestimenta notavelmente asiática, nada europeia, e o traço feminino aí das mulheres eventualmente asiáticas, até porque estamos no continente asiático, né? Aqui uma outra foto mostrando aí um russo com esse chapéu aí, eu não sei o nome, não é? Se você sabe, escreva aqui embaixo. Tá certo? Porque quando nós estudamos a respeito da cultura humana, o nome das roupas, vestimentas, a gente percebe o imenso, não é? A imensa ignorância que habita em nós, não é verdade? Então, escreva aí o nome, eu não lembro agora. De qualquer maneira, o fato é, a Rússia nega que os soldados da Coreia do Norte estão lutando dentro do território ucraniano, enfim, tá certo? Então, fica aí o dito e o não dito, tudo bem? Então temos esta informação. Ao mesmo tempo, entretanto, nós temos a Rússia afirmando que a Coreia do Sul está provocando a Coreia do Norte. Esse ponto é importante, ok? A Coreia do Sul está provocando a Coreia do Norte. Mas há no horizonte a possibilidade de um tratado militar envolvendo a Rússia e a Coreia do Norte. De modo então que se a Coreia do Norte entrar em guerra contra a Coreia do Sul, eventualmente haveria aí a presença militar da Rússia em defesa da Coreia do Norte contra, seja o Japão, seja a Coreia do Sul, ou seja os Estados Unidos. E aí, será que a situação vai escalar para este nível, uma vez que as alianças estão sendo desenhadas, né? No mesmo momento em que, repito,
o início do nosso vídeo. Aliás, reitero, deixa o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a população, né? Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos a China fazendo exercícios militares ali na região de Taiwan, e todo mundo sabe que no longo prazo a China pretende anexar Taiwan, etc, etc, não é? O ministro da Defesa russo está na China, tudo bem? E fazem exercícios militares em conjunto, não em Taiwan, né? No caso da Rússia, perfeito? Mas de submarino, uma coisa assim. Certo? Então, as alianças militares elas estão se configurando no atual cenário da política global, e isto pode desencadear para uma guerra de proporções ainda maiores no âmbito do mundo, tá bom? Bem, no fronte de guerra nós temos aqueles 1000 quilômetros de extensão, conforme nós sempre mencionamos aqui, só que hoje eu quero novamente tratar com vocês da questão de Kursk. Porque as afirmações da Rússia é de que nós temos que 45% de todo o território que a Ucrânia ocupou dentro de Kursk, a Rússia retomou. Ou seja, a Rússia teria retomado o território ali na região de Kursk, tá? É claro, a Rússia pretendia retomar esse território bem antes, né? Mas, pelo que nos parece, nós temos aí a Rússia realmente avançando dentro do território de Kursk. E são dois os frontes de guerra que nós temos da Ucrânia dentro do território da Rússia, tudo bom? São dois os frontes de guerra, tá? E um deles, a Rússia teria tomado toda a extensão territorial, tá bom? Então, um dos frontes ali, a Ucrânia teria perdido completamente, então a Rússia reconquistou o seu território na região de Kursk. Vamos observar aqui o seguinte, a gente vê aqui neste histórico de mapas do Instituto para a Guerra, o seguinte, na cor azul nós vemos a presença militar da Ucrânia, na cor vermelha a presença militar russa, nas cores em amarelo as disputas territoriais, geográficas e enfim, né? E aí é o seguinte, no dia 6 de outubro nós temos ali a situação da seguinte maneira, a Rússia buscando avançar na região de Lyubimovka e a Ucrânia tentando avançar na região de Korenevo, tá? E aí isso fez com que inclusive a Rússia avançasse nesta região aqui e conquistasse parte desse território, tudo bem? Agora, no dia 7 houve uma retomada do território aí por parte da Ucrânia, tudo bem? Só que depois de alguns dias nós vimos que a Rússia ela consegue avançar no dia 11 aqui nestas regiões e no dia 13 avança mais ainda, tá? Afastando inclusive o esforço militar de guerra da Ucrânia da região de Korenevo, tudo bem? E quando nós olhamos para a atualização mais significativa, há o afastamento mais significativo ainda da Ucrânia da região de Korenevo. Nós temos que a Rússia teria dominado a região de Lyubimovka, tudo bem? O próximo passo aí é avançar na região de Malaya Lochnaya, conforme nós veremos. Podem anotar. Se a Rússia consolidar a reconquista do território, ela vai buscar reconquistar o território de Malaya Lochnaya, depois Sudzha, e ao mesmo tempo que busca avançar na região de Guyevo, tá? Então nós temos aí uma Rússia buscando retomar o seu território em Kursk. Vamos continuar acompanhando. Agora, quando nós olhamos para o território de Kursk, nós temos que perceber que a Ucrânia abriu dois frontes de guerra dentro de Kursk. Tudo bem? Eu vou até aumentar o mapa aqui para nós vermos. Tudo bem? No caso, a gente tem aqui, ó, no limite de fronteira, vamos aqui representar para entendermos o que aconteceu. Então, a Ucrânia avançou dentro do território russo, no sentido aqui de Malaya Lochnaya, tudo bem? Mas antes acabou conquistando a região de Sudzha. A gente até viu, não é? Os soldados russos hasteando bandeira, ucranianos hasteando bandeira ucraniana e coisa do gênero, ok? Conquistou Guyevo, ou seja, avançou aqui, foi avançando, tudo bom? Abriu aqui um grande espaço, tá certo? Aqui nós temos Rilsk.
E aí havia a possibilidade da Ucrânia avançar em direção a Rilsk. Houve inclusive uma evacuação de Rilsk, conforme nós até falamos aqui, não é? Uma vez que por pouco a Ucrânia não tomou Korenevo. Porém, a partir de Rilsk e Korenevo há uma contraofensiva russa no território aí, não é? De Kursk. Tanto é que o avanço ucraniano aqui para o interior tinha conquistado até a região de Znagost, ok? E a Rússia retomou esta região. Só que quando houve essa contraofensiva da Rússia dentro da região de Kursk, nós tivemos uma nova frente de guerra por parte da Ucrânia nesta direção aqui, ó. Tá certo? O objetivo da Ucrânia chegar até a região de Gluskovo, ok? Nós falamos bastante também sobre este assunto aqui, tudo bem? E aí até nós falamos da possibilidade da Ucrânia fazer uma espécie ali de, como nós falamos, né? Pegar eventualmente a força militar russa pela retaguarda, porque você tem um avanço russo na direção do sul, tá? E aí você teria uma nova frente ucraniana tentando cercar aí esses soldados da Rússia na região. Entretanto, ao mesmo tempo que nós temos a Rússia assim retomando territórios em Kursk, a gente tem que a Rússia tem um custo muito alto para a retomada desta região, com um número bastante significativo de efetivo naquela localidade. Certo? Alguns falam em 30 mil, outros em 50 mil soldados ali russos nesta região a fim de retomar a região de Kursk. Agora, esse segundo fronte de guerra que eventualmente a Ucrânia abriu dentro do território de Kursk foi perdido pela Ucrânia, segundo aí as informações. A Rússia teria avançado na região desde Veseloia, no norte, e reconquistado a região de Noviput, na zona de fronteira da Rússia e da Ucrânia, tá certo? E aí, por fim, teria expulsado os ucranianos desta região aqui, ó, até apago para que nós observemos, tudo bom? Só que este cenário, ele não está aparecendo nesse mapa maior, tudo bem? Ele aparece no canto aqui, bem pequenininho. O mundo do mapa, não é? Eu vou até aqui, ó, recortar para que nós observemos de que região estamos falando, tudo bem? Então vejam vocês, se é que eu vou conseguir recortar para que nós observemos qual que é a região sobre a qual estamos mencionando. Não consegui, eu vou conseguir, tudo bem? Então são dois os frontes de guerra, tá bom? E eventualmente aí a Ucrânia perdeu ali o segundo fronte de guerra dentro do território da Rússia, tudo bem? Então a Rússia buscando reconquistar a região em guerra dentro do seu território, tudo bem? Então agora sim eu consegui aumentar o mapa para que nós observemos. Eu vou projetar aqui para vocês, aqui o mundo no mapa, né, gente? Sempre buscando observar a característica da guerra a partir da cartografia do mapa e toda a geopolítica, né? Tudo bem? Então vejam aí, ó. Nós temos esta região de Kursk, notem vocês. Tá vendo aqui, ó, na cor em amarela aí escrito logo embaixo, tudo bem? Eu vou riscar aqui para vocês, que é esta cidade ali chamada de Noviput. Noviput está aqui, circula agora. Aqui para o norte você tem Gluskovo, tudo bem? Então, quando olhamos aqui esse território de Kursk, a gente teve uma infiltração ucraniana nesta região que é mais para o leste, tá certo? Que é justamente na região de Gluskovo, enfim. E aí a Rússia eventualmente teria retomado toda esta localidade, pelo menos é o que tem indicado aí o Instituto para Estudo da Guerra, por exemplo, ok? Que é um instituto que tem uma visão pró-Ucrânia, isto é evidente, tudo bem? Ninguém nega isso. Quem lê as informações desses institutos, enfim, todo dia eu leio, tá evidente, isso está bem claro. Tá certo? Ninguém tá negando isso, né? Aparecem uns palhaços aqui, né? Sempre enchendo o saco, mas tá lá claro, né?
Mas eles têm a honestidade de falar, não, para lá, a Ucrânia perdeu os territórios que foram conquistados, ponto, né? Outros institutos também, né? Agora, quando você acompanha o Sputnik, por exemplo, eles valorizam muito ali as conquistas russas, ok? Qualquer vilarejo ali que a Rússia conquista, os caras, a Rússia liberta tal vilarejo X, e a gente comenta, ok? Tudo bom, mas aí é o jogo da informação, né? Tudo bem? E aí você tem a torcida e tem quem quer entender realmente, em profundidade, quem é adulto na situação e quer entender o que está acontecendo, né? É o nosso caso aqui, tá bom? Pessoal, aqui vamos observar um outro tema importante que é Putin no Brasil. Putin no Brasil, certo? O Brasil é o presidente do G20 no atual cenário e todo país que preside o G20 acaba fazendo uma reunião, uma cúpula, coisa do gênero, né? E o Putin é convidado para vir ao Brasil, né? Porém, o Putin é um homem marcado para ser preso, digamos assim, pelo Tribunal Penal Internacional. O Brasil é signatário deste Tribunal Penal, né? E aí, se o Putin vier ao Brasil, o Brasil tem que prender o Putin, acabou, não tem conversa, gente. Esse é um jogo jurídico, né? Tudo bem? Agora, por vontade política, o governo brasileiro, Lula Satanás da Silva, gostaria que o Putin viesse ao Brasil, sim, e tal, né? Isso é um fato inquestionável. Mas o Brasil é signatário desse tratado internacional. Tem duas situações, né? A Coreia do Sul e a Mongólia. Na Coreia do Sul, houve, no ano passado, a mesma discussão que nós temos no Brasil agora, de que o Putin iria participar da cúpula do BRICS na Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul também é um país signatário aí do Tribunal Penal Internacional, né, que emitiu uma ordem de prisão para o Putin, ligada às questões de crime de guerra, coisa do gênero, não é? E houve muita discussão, não, que o Putin iria, que o Putin não iria para a Coreia do Sul e coisa do gênero, não é? No final acabou não indo, tudo bom? Provavelmente para não indispor com a questão a África do Sul e, como chama, o Tribunal Penal Internacional. A mesma coisa a Mongólia. A Mongólia é um país signatário também do Tribunal Penal Internacional. A Rússia não é, os Estados Unidos não é. Israel, se não me engano, também não é, né? Enfim. E aí o que acontece? O Putin foi para a Mongólia e a justiça da Mongólia não prendeu o Putin. Isto abriu aí uma discussão de que se o Putin vier para o Brasil ele vai ser preso, né? Ou não vai ser preso, enfim. Fato é que isso ainda está no ar. A instituição diplomática da Ucrânia pede para o Brasil prender o Putin se ele vier para o Brasil. É esse o ponto, tá bom? Esse é o ponto importante. Vamos acompanhar. Não está claro ainda se o Putin virá para o Brasil. Ele não foi para a África do Sul, tudo bem. Embora houve uma resistência no primeiro momento, a África do Sul disse que não prenderia o Putin, teria imunidade, não é, diplomática, assim como o Celso Amorim também falou sobre o Brasil, mas aí o próprio Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, disse que, se o Putin vier para o Brasil, qualquer juiz pode emitir uma ordem de prisão e ele será preso. Tudo bem? Ficou nisso. Então você tem dois ministros do Lula, do alto escalão da questão diplomática do Brasil, que tem aí essas visões que são divergentes. Tá? E tem um histórico, na África do Sul o Putin não foi, ok? Para a Mongólia ele foi, não foi preso. A Mongólia diz que depende muito da economia da Rússia e tal, o pessoal criticou, não é pesado, só que, vamos combinar, né, gente? O país, você tem uma relação econômica importante, seu país é isolado no mundo, você depende muito economicamente da Rússia. Os Estados Unidos vão te defender, então, só para dizer assim, nenhum país, nem a França do Macron, vamos combinar, né, gente? Aí vai o Putin lá, dane-se, né? Vai prender o Putin nada, depende economicamente da Rússia, foda-se, o Tribunal Internacional, certo? Então não prenderam e acabou, né? E quem vai fazer alguma coisa contra a Mongólia, né? Não sei, ninguém, né? Não tem retaliações. Certo? Agora, no caso do Brasil, fica essa incógnita. Vamos continuar acompanhando para vermos se realmente o Putin virá para o Brasil ou não. Tá certo? Bem, se você chegou até aqui, agradeço a presença. Eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, reitero. Divulgue o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica, quem quer entender o que ocorre no mundo. E você, adquira o nosso material, o nosso e-book, o link está na descrição do nosso vídeo. É baratinho, dê uma olhada. No mais é isso, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.